Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho de João. Hoje continuaremos enfocando o sermão da última ceia, retomando a partir do versículo 25 até o 28, no qual Jesus diz: Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Agora preste atenção nos versículos seguintes. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que viesse de Deus. Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim Jesus encerra o sermão da última ceia. Muito bem. Agora vamos voltar ao versículo 25, no qual Jesus afirma que até aquele momento estava falando por meio de figuras como, por exemplo, a videira e os ramos e tantas outras figuras. Jesus sempre fez uso de metáforas, parábolas, alegorias e figuras de linguagem, mas estava chegando a hora em que ele falaria claramente. Isto é muito interessante e acho que os apóstolos não entenderam sobre o que Jesus estava falando. No versículo 29, eles disseram a Jesus: Agora estás falando claramente e não por figuras, por isso cremos. Que irônico! É uma pena que não possamos ver a expressão facial, nem ouvir o tom de voz de Jesus. Eu imagino Jesus com um olhar cheio de amor e compaixão, um sorriso de canto de boca, dizendo, conforme lemos no versículo 31, Agora vocês creem? Aí então Jesus fez uma previsão do que aconteceria em pouco tempo. Judas chegaria, conforme lemos nos outros evangelhos, e Jesus seria preso. O que viria a seguir é assim previsto por Jesus. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Você não acha isso bem interessante? Todo mundo comenta sobre Pedro, sobre o fato de ele ter negado Jesus 3 vezes. O Evangelho de Lucas acrescenta um toque especial a essa narração. No momento em que o galo cantou pela 3ª vez e Pedro negou o Senhor pela 3ª vez, Jesus foi trazido da sala do julgamento para fora. Ele tinha sido espancado e seu corpo estava muito machucado. No instante em que o galo cantou pela 3ª vez, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. E neste momento Pedro saiu correndo no meio da escuridão, chorando amargamente. Você gostaria de olhar nos olhos de Jesus e ver todo o seu sofrimento depois de tê-lo negado 3 vezes? Que experiência difícil para Pedro, hein? Não devemos ser severos com Pedro, porque todos aqueles que estiveram com Jesus na última ceia o abandonaram e fugiram. Paulo passou pela mesma experiência. Na sua 2ª carta a Timóteo, o seu testamento e suas últimas palavras, Paulo diz assim: Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Jesus fez a mesma declaração. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Tudo isto é impressionante e levanta uma pergunta. Acho até que existe um toque de ironia nessa história, quando os discípulos disseram, agora cremos. E Jesus lhes respondeu perguntando, agora vocês creem? Afinal, quando esses homens creram, hein? Lá no 1º capítulo deste livro, eles tinham assumido o compromisso de seguir a Jesus. O capítulo 2 conta que quando eles viram que Jesus tinha transformado a água em vinho, manifestando sua glória, seus discípulos creram nele. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, referindo-se a Pedro, Lucas conta que, durante a última ceia, Jesus se virou para Pedro quando ele se gabou que jamais o negaria e disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Será que Pedro era convertido? Você já perguntou isto? Quando ele passou realmente a crer, hein?
Sabe, isso é fascinante. Nesta frase, parece que Jesus está dizendo ironicamente: só agora vocês creram? Só agora? No capítulo 17, Jesus sai para o jardim um pouco antes de ser preso para orar pelos apóstolos e por aqueles que viriam a crer como resultado do ministério destes homens. Quer dizer, Jesus orou pela igreja. Ele orou por você e por mim. Os outros evangelhos contam o que aconteceu com Jesus ao fazer esta oração. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Nesta oração pelos apóstolos, Jesus disse várias coisas sobre eles. Quero passar mais uma tarefa para você. Leia esta oração sacerdotal de Jesus e anote tudo o que Jesus falar sobre estes homens. Procure identificar quais são as características desses homens através das palavras de Jesus. Vocês vão perceber que Jesus não tinha dúvidas quanto à fé deles. Eles creram. Jesus disse: eles têm obedecido a tua palavra. Eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Creram que me enviaste. Jesus ora pedindo que eles vivam e ministrem de tal maneira que todo mundo conheça e creia. Se você estudar a oração do capítulo 17 e fizer essas anotações sobre o que Jesus fala sobre os discípulos, vai perceber que eles criam. Mas o que estava faltando então, hein? Acho que o que estava faltando era o Pentecostes. Antes do Pentecoste, esses homens eram covardes. Todos abandonaram Jesus e fugiram. Eles o deixaram sozinho e se espalharam, ficaram como ovelhas sem pastor. É isso, eles ficaram como ovelhas sem pastor. Acredito que pessoas possam crer intelectualmente e até ter vontade de crer, mas ainda assim não ter a unção do Espírito Santo. Gosto de me referir a esta unção do Espírito Santo porque é o que mais se aproxima do original grego, unção energizadora do Espírito Santo sobre eles. É possível que uma pessoa creia de várias maneiras e não tenha esta unção energizadora do Espírito Santo sobre ela. E isto faz toda a diferença. Você vai perceber isso se continuar a leitura de João até o livro de Atos. Você verá que a unção do Espírito Santo faz toda a diferença. Depois do Pentecoste, eles deixaram de ser covardes e passaram a ser destemidos. Sabe, este mesmo Pedro, que num momento negou por 3 vezes que conhecia Jesus, no livro de Atos, ele se apresenta como João no meio do Sinédrio, lá com João no meio do Sinédrio, isso. No Sinédrio, rabinos, escribas e fariseus se reuniam em um círculo e os apóstolos ficaram no meio deles. Era uma situação muito intimidadora, mas aqueles homens ignorantes que mal sabiam ler e escrever não tinham medo, nem se sentiam intimidados. Eles eram muito corajosos e destemidos e falavam com muita clareza e eloquência. Eles sabiam se expressar e articular suas ideias de maneira desenvolta. Todos os homens do Sinédrio reconheceram que aqueles homens tinham estado com Jesus. Esta era a única explicação. O que fez desses homens antes covardes e facilmente intimidáveis, homens fortes e valentes no livro de Atos? O quê? O que aconteceu no meio disso tudo? O Pentecoste. Isto fez toda a diferença. Portanto, depois de estudar o sermão da última ceia, e principalmente este último capítulo, e ver como este sermão termina, você poderá responder o que é fé. O que é fé? O que realmente significa crer? O que significa, principalmente, crer em Jesus Cristo? O que significam essas palavras de Jesus? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que significa crer? E depois, o que significa permanecer nele? O que significa ter esta unção energizadora do Espírito que capacita para a obra e para tudo que envolve o seguir a Jesus? O propósito do estudo do Evangelho de João foi descobrir neste livro respostas para as perguntas: o que é fé? O que é vida? E, principalmente, quem é Jesus? Puxa, você não acha que aprendemos bastante coisa sobre Jesus com o sermão da última ceia? Mas é o seguinte, eu quero passar mais uma tarefa para você. Você já observou que nós gostamos de passar algumas tarefas, né? Eu gostaria que você lesse mais uma vez o sermão da última ceia e descubra as respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Vai ser muito importante você ler esta palavra maravilhosa.
Porém, antes de encerrar o programa de hoje, eu quero sublinhar algo para que fique muito bem marcado em nossos corações. Você já ouviu que falamos aqui, não? Pedro, aquele homem que tinha negado a Jesus, ele pregou aquele sermão preciosíssimo no dia de Pentecostes e uma multidão abriu o coração para Jesus Cristo, uma multidão mudou de vida naquele dia por causa da palavra daquele homem que um dia tinha sido um simples pescador e que agora estava debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo e falando com toda a autoridade. Isso vem mostrar algo muito importante para cada um de nós. Vem mostrar que todos nós podemos ser usados por Deus. Vem mostrar que todos nós poderemos ser uma bênção na mão de Deus se abrirmos o coração de uma forma muito especial para o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu quero dizer, muita gente comenta sobre Pedro, não, sobre o fato de ele ter negado Jesus 3 vezes. Mas o Evangelho de Lucas acrescenta um toque bem especial a toda essa narração. Aquele fato de que quando o galo cantou pela 3ª vez e Pedro negou o Senhor pela 3ª vez, Jesus foi trazido da sala do julgamento para fora. Ele tinha sido muito, mas muito espancado mesmo. O corpo de Jesus mostrava isto. E naquele instante em que o galo cantou pela 3ª vez, os olhos de Jesus, a Bíblia diz que se encontraram com os olhos de Pedro. Sabe, eu às vezes paro para imaginar o olhar de Jesus para Pedro naquele momento. Foi um olhar tão especial, foi um olhar tão incrível, tão precioso, que naquele exato momento Pedro sentiu um choque muito forte. Ele saiu em disparada, ele saiu correndo no meio da escuridão, chorando, mas chorando amargamente. Incrível esse momento para a vida de Pedro, em que experiência Pedro viveu naquele momento. Ele experimentou o olhar do Senhor Jesus naquela hora em que Jesus estava ali, sofrendo as agruras daquele castigo, prestes a ir para a cruz. Tenho certeza que aquele foi um momento decisivo para Pedro. Que pena, temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.